Amados, nós queremos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 31. Nós discorremos aqui por 2 domingos sobre as lutas e falamos sobre estratégias de construir o caminho da paz. Na estratégia de construir o caminho da paz, nós falamos aqui sobre a vida do rei Asa. Segundo Crônicas, capítulo 14. A mensagem que seguiu aquela também fala do capítulo 14, do mesmo rei, mas uma batalha que ele enfrentou. Ele buscou o Senhor no tempo de paz. Ele não só buscou o Senhor, como ele motivou outras pessoas para buscar o Senhor. Mas Deus não está em todos os lugares? Está. Mas ele decidiu, na soberania dele, que ele só iria se revelar para quem o buscasse. Jesus ensina isso em Mateus 7:7. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. É o mesmo Deus do Antigo Testamento que em Jeremias diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Deus está olhando o meu coração e o seu coração. Quando Samuel foi ungir um novo rei, já que o rei Saul não obedeceu a Deus, e na mensagem do domingo passado nós falamos sobre estratégias para o dia da batalha, onde Asa enfrentou 1 milhão de soldados etíopes. Nós falamos então como é que nós podemos nos assessorar da palavra de Deus, buscando o Senhor. Ele luta por nós. Nós temos que, no tempo de paz, nos revestir das armaduras, as partes da armadura que Paulo fala em Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 20, ele fala sobre a armadura do cristão. Então, no tempo de paz, nós precisamos construir fortalezas para que o inimigo não nos ataque e nos destrua. Mas na segunda mensagem sobre a guerra, a batalha, nós falamos sobre os dardos inflamados que o inimigo joga sobre o muro. E falamos também sobre a batalha que Josué enfrentou no vale enquanto Moisés estava no monte. E aqueles amalequitas, eles se tornaram inimigos. Deus disse que eles eram inimigos de geração em geração e que cada geração deveria enfrentá-los. E Saul não obedeceu a Deus, pelo contrário, deixou animais, gado de todos os tipos ali, principalmente os mais bonitos, e o próprio rei. E nós vimos também que, talvez 400, 500 anos depois, surge na Babilônia um homem chamado Ramã. No tempo em que Esther estava casada já com o rei Xerxes. Ele era filho de Agag. E falamos também que surgiu a última festa judaica que passou a incorporar o calendário judaico de então, chamado a festa de Purim. Pur é sorte, e Purim são sortes, é no plural. Ramã escolheu um dia em que deveria destruir todos os judeus, benjamitas, israelitas. E a sorte deu, então, num dia em que, na verdade, o rei, então, depois, com a conversa com a sua própria esposa, ela se identifica, ele faz um novo decreto e diz que o povo de Deus devia se defender. A lei dos medos e persas é irrevogável. Não adianta nós dizermos aqui, eu me tornei um cristão e agora não vou enfrentar mais nenhum tipo de luta. Pare de sofrer.
Muitas pessoas acreditam que se tornar um seguidor de Jesus é um sinônimo de ausência de lutas. Isso é um engano muito grande. Muita gente começa a enfrentar, de fato, as lutas quando começa a andar com Cristo. Porque os nossos olhos são abertos. Nós começamos a enxergar e ver que o mundo que nos cerca, ele não é um campo neutro. E nós estamos em batalha. O inimigo tem atacado e atacado com ferocidade. Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Diabo, vosso adversário, anda ao derredor, procurando alguém para devorar. Verso 9. Resisti-lhe firmes na fé. E Paulo fala em Efésios capítulo 6 que a fé é o escudo com o qual nós apagamos os dardos inflamados do inimigo. Não são apenas flechas, são flechas incendiárias. Essas flechas incendiárias podem entrar em nosso campo, como nos muros dos castelos, por cima. Pode ser teus ouvidos, podem ser seus olhos. O que tem entrado na nossa vida que tem trazido destruição? O que é que tem entrado dentro da nossa mente que está destruindo a fé genuína, a fé simples do Evangelho de Jesus? Paulo diz na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, ele diz: eu temo como Eva foi enganada pela serpente. Vocês se afastem da simplicidade do Evangelho. O povo de Deus, ele foi tirado do Egito e passou então pelo mar, começou a caminhar, chegou ao Monte Horebe. E quando eles saíram do Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, na Arábia, decorreu mais ou menos 2 anos. Eles saíram dali e caminharam até Cades Barneia. Sabe onde é? Também não sei, mas é num deserto ao sul da Terra Prometida. E de lá ele mandou 12 espias para investigar a terra. E porque eles não creram que Deus poderia adestrar as mãos deles para a batalha, para vencer os gigantes e as cidades muradas, eles influenciaram o povo a retornar para o Egito. Fizeram uma proposta de apedrejar Moisés, apedrejar Josué, apedrejar Caleb, elegeram um capitão, um general, e com ele marchar de volta para o Egito. 38 anos se passaram até que todos aqueles com mais de 20 anos que saíram do Egito ficaram prostrados no deserto. Aquilo que eles temiam aconteceu com eles. Eles disseram: nós estávamos no Egito e você, Moisés, nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Elas podem se tornar realidade. Deus está ouvindo. Talvez você acredite que falar é apenas fôlego. Minha sogra diz que falar é fôlego. Você fala, fala, fala. Já ouviram esse ditado? Falar é fôlego. Só que em Mateus capítulo 12, versículo 37, Jesus diz que de toda palavra inútil que nós falarmos, nós vamos dar conta no dia do juízo. Eu não sei se isso é uma boa notícia para ti ou não. 2 opções. É uma má notícia porque você vai ter que se arrepender de todas as palavras inúteis que você já falou e vai ter que pedir perdão a Deus. Do contrário, você vai ter que dar conta delas. Boa notícia é que Deus se importa com você. Ele está atento a você. Ele compreende o seu caminhar. Ele sabe quando você se deita, quando você se levanta.
No Salmo 139, a Bíblia nos diz que a palavra ainda não chegou à nossa língua e Deus já conhece a palavra inteira. Deus é Deus. O capítulo 1 de Deuteronômio começa 38 anos depois desta revolta dos israelitas, daqueles 10 que disseram: nós não vamos conquistar, nós não vamos conseguir. Existem gigantes lá, existem cidades muradas e são altos. Eles são tão altos que nós nos sentimos como se fôssemos gafanhotos diante deles. E eles olhavam para nós como se nós fôssemos gafanhotos. Está na hora de a gente mudar a nossa mentalidade de gafanhoto. Porque se nós vamos enfrentar uma luta contra o inimigo que ataca a nossa mente, nós precisamos colocar muralhas em nossa mente. E Paulo diz na sua segunda carta, no capítulo 10, verso 4 e 5, aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é a boa notícia. A obediência a Cristo. E vale a pena ser obediente. Moisés foi submisso, obediente. Quando Números capítulo 12, verso 2 diz que Moisés era o homem mais humilde da terra, é disso que está falando. Jesus foi obediente e submisso até a morte, morte de cruz, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Foi humilde até a morte e morte de cruz. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, graça é um favor que nós não merecemos, ao humilde. O capítulo 1 de Deuteronômio, ele é como se fosse uma introdução. O capítulo 31, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 31, você vai ver que os assuntos se interligam. São 38 anos depois de Cades Barneia. Eles já tinham enfrentado 2 inimigos, que você tem aí no capítulo 31, no verso de número 4. Diz assim: o Senhor fará com essas nações o que fez com Sihon e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Moisés está no final da carreira. Moisés sabe da parte de Deus que ele não vai entrar na terra prometida. Moisés deixa um sucessor que vai conduzir esse povo por direção de Deus, escolhido de Deus, que é Josué. Josué em hebraico é a mesma palavra Jesus em grego. Yeshua. Josué não era Josué, Josué era Oséias. Moisés mudou o nome de Josué, de Oséias para Josué. E quando o anjo vem e fala com Maria, ele diz, o nome dele vai ser 1, 2, 3, Jesus. Quando o anjo fala com José em sonho, ele diz, José, ele vai libertar os homens dos seus pecados. E você vai dar o nome dele de Jesus. Porque ele vai livrar os homens dos seus pecados. O Senhor é salvação. A tradução do nome Yeshua, o Senhor é salvação. Ele é o nosso Salvador. E então ele chega e diz para o povo, tudo isso aconteceu. Todas essas coisas aconteceram. Mas quando vocês chegarem nessa terra, Deus vai na frente de vocês. E quando eles chegam na primeira cidade, no primeiro dia eles a rodeiam, fazem uma volta em silêncio em volta de Jericó. No segundo dia, o que eles fizeram? Andaram cabisbaixos, em silêncio, em volta de Jericó. No terceiro dia, o que eles fizeram? Deram mais uma volta de cabeça baixa, em silêncio, em volta de Jericó. No quarto dia, o que eles fizeram? Deram mais uma volta de cabeça baixa, humildes, simples, sem
falar nada em volta de Jericó. No 5º dia, no 6º dia, baita general esse Josué. Imagina você, no exército de Josué. Josué diz, vamos levantar, vistam a couraça, coloquem o capacete, as sandálias, peguem a espada, peguem o escudo e vamos marchar. Hoje a coisa vai acontecer. E aí eles só marcham em silêncio. No 7º dia, Josué diz, vamos levantar mais cedo. Hoje sim. Aí eles dão uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, 7 voltas. Josué dá uma ordem. Agora gritem. Isso é estratégia de batalha? Quando nós lutamos. Mas quando nós obedecemos, Deus luta por nós. E o verso 31 verso 8 do capítulo 31, ele se torna como se fosse uma chave de tudo que Josué ouviu, o povo ouviu dos lábios de Moisés. Moisés disse para o povo, olha, confiem no Senhor. Ele vai estar com vocês. Quem já decorou um versículo da Bíblia aqui? Levante a mão. Quem já decorou um versículo da Bíblia? Nem que seja Jesus chorou. É um versículo da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem nunca decorou um versículo da Bíblia? Ninguém vai fazer zoação contigo, não. Pode levantar com tranquilidade. Quem nunca decorou um versículo da Bíblia? Pode levantar a mão. Não tenha medo. Eu quero fazer a sugestão. Se você nunca decorou um versículo da Bíblia, esse é o primeiro que você vai decorar. Deuteronômio 31:8. Se você já decorou vários textos da Bíblia, eu te aconselho, decore esse e passe a meditar nele. Irmãos, tem textos na Bíblia que nós somos edificados dia após dia naquele texto. Em Romanos capítulo 14, tem um texto que eu passei meditando 90 dias nele. Todo dia eu lia, todo dia eu meditava nele. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Você já leu algum texto ou tentou entender alguma matéria antes da prova? Talvez você responda na prova a resposta certa, mas foi por chute. Você nunca absorveu aquele conhecimento para levar para o restante da sua vida. A Bíblia, a palavra de Deus, Jesus é a luz do mundo. E sabe qual é a luz dos seus pés? Salmo 119, verso 105. Você sabe de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é a lâmpada, é a luz, é aquilo que dirige a nossa caminhada. E não é estrada. A Bíblia não está falando de estrada, ela está falando de maneira de viver, decisões que nós temos que tomar. Josué, no tempo de paz, aliás, Asa, no tempo de paz, ele poderia ter feito festa. Em lugar de fazer festa, ele edificou muros. Ele tirou os ídolos. Ele incentivou o povo a buscar o Senhor. Depois ele enfrentou uma grande batalha. Ele teve 5 anos de batalha. Ele teve 10 anos de paz. Mas depois de 5 anos de batalha, tanto contra os etíopes, depois contra próprias tribos de Efraim, ele conquistou aquelas cidades daquelas montanhas de Efraim, ele teve 20 anos de paz. Se você
aproveitar o tempo de paz para se edificar no Senhor, você vai passar por luta, é verdade. Talvez a luta pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126 nos diz que aquele que sai, enquanto sai semeando e sai chorando, ele está falando de semente aqui? Não, é uma alegoria. Voltará com júbilo, colhendo seus feixes. A nossa vida é uma jornada, e nessa jornada nós podemos aproveitar para semear ou para deitar. E o verso de número 8 de Deuteronômio, capítulo 31, se você encontrou o texto, se você não encontrou, diga misericórdia. Chega perto de alguém que tem uma Bíblia. Diz assim: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Amém? Vamos orar? Pai, abençoa, Senhor, esta palavra em nosso coração, que nós possamos absorver essa palavra, Senhor. E não somente absorver, que ela seja como uma semente em nosso coração, e que ela germine, que ela cresça, que ela produza frutos. Assim como a semente da mostarda, que lançada no solo, ela brota, cresce e se torna a maior das hortaliças, Jesus nos ensina, e até os pássaros vêm fazer seus ninhos e descansar à sua sombra. Senhor, que a tua palavra produza em nosso coração muito mais do que nós estamos recebendo nesta noite. É o pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero falar sobre 6 lições nesse texto. 2 positivas e 4 negativas. A primeira é que quem vai na sua frente não é o general. Quem vai na sua frente não é o batedor. Quem vai na sua frente não é o seu nariz. Quem vai na sua frente é o Senhor. E se é Ele que vai na frente, Ele vai destruindo, Ele vai aplanando, Ele vai conduzindo, Ele vai preparando. E aí nós podemos fazer 2 analogias. Se alguém vai na frente, imagine que você está caminhando num lugar desconhecido, está meio na penumbra. Alguém vai na frente, ele reconhece o terreno. Ele diz, olha, cuidado aí, abaixa um pouco, tem um galho, aqui tem um buraco, vamos desviar por aqui, vamos por ali. Talvez você diga assim, puxa, mas esse caminho está muito tortuoso. Se eu fosse sozinho, quem sabe eu chegaria primeiro. Pode ter certeza, você cairia em muitos precipícios. Jesus diz que o caminho que Ele propõe para nós, ele é estreito. A porta que Ele propõe para nós, se nós queremos andar com Ele, ela é estreita, só passa você. Nem cartão de crédito passa ali. Só passa você. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que Jesus vai à nossa frente. Ele não somente foi à frente dos discípulos, quando eles estavam orando naquele jardim, Ele deixou alguns discípulos aqui, Ele foi com Pedro, Tiago e João um pouco mais adiante, deixou eles ali e disse, orem comigo. E foi um pouquinho mais adiante e orou. Por 3 vezes ele voltou e encontrou seus discípulos dormindo, e voltou e orou. Ele foi adiante deles até o Sinédrio, até Herodes, voltou para o palácio de Pilatos, foi para o Calvário, foi para o túmulo, foi para o lugar onde as almas daqueles que morriam estavam, e resgatou, tomou nas suas mãos, conforme o Salmos 68, verso 18. E Apocalipse nos diz que eu estava morto, mas agora estou vivo, e eu tenho as chaves da morte e do lugar dos mortos. Ele venceu. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 8, nos diz que aquele mesmo que desceu,
é o que subiu. Levou cativo o cativeiro. 40 dias depois que ele ressuscitou, ele foi à frente, ele é o primeiro ressuscitado. 40 dias depois ele foi elevado ao céu na presença de Deus. Ele foi na nossa frente. Ele vai à frente. Ele disse, na casa de meu pai tem muitos lugares. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando estiver pronto, eu vou voltar. Ele vai na frente. É o Senhor quem vai na nossa frente. Não é um general, não é um batedor, não é um espião. É o Senhor quem vai à sua frente. E a outra boa notícia que está no positivo aqui é que Ele estará com você. Ele não somente vai na sua frente, conhece tudo, sabe tudo, como anda conosco. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até o fim. Nós não andamos sozinhos. Talvez você possa pensar no momento da luta, da dificuldade, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você. Você se esqueceu de olhar onde Ele está. Ele está ao seu lado. Num leito de hospital, no seu leito, no seu quarto, quando você se assenta na frente do computador, nas mensagens de WhatsApp, na sua conversa com os amigos, quando você está dirigindo no trânsito sozinho, Ele está com você. Se a gente pudesse olhar o rosto de Jesus, seria um sorriso que nós poderíamos ver em seu rosto. A alegria do Senhor é a nossa força. Hebreus, pelo menos 3 vezes, o autor aos Hebreus, que são 13 capítulos, pelo menos 3 vezes ele diz, por isso nós queremos ser agradáveis a Ele. Será que Deus pode olhar do céu como Ele olhou para Jesus e dizer assim, este é meu filho amado, eu me alegro nele, eu me comprazo, eu me regozijo nele. E Ele pode dizer, olhando do céu para você, moça, rapaz, filho, pai, este é o meu filho, esta é a minha filha, eu me alegro nele, nela. Ele fala para os anjos todos, estão vendo? Eu tenho alegria. Eu tenho prazer de andar ao lado dele. Eu tenho prazer de andar ao lado dela. Em primeiro lugar, o Senhor é quem irá à nossa frente. Em segundo lugar, o Senhor estará conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Quando o profeta Elias pensou que estava sozinho, Deus disse para Elias, Elias, o que tu está fazendo aqui dentro dessa caverna? Ele não disse aí, ele disse aqui. Porque Deus estava com Elias na caverna. Elias então diz que houve um terremoto, houve fogo, houve vento tempestuoso. Mas Deus não estava em nenhuma daquelas manifestações. E de repente um silêncio. E Deus fala com Elias. Terceira, quarta, quinta e sexta lição são negativas. Mas a negatividade aqui não é para dizer que Deus não te ama. Que Deus não quer a sua companhia. É porque nós somos muito negativos. Nós vivemos o não. O não. O não. O não. Não tenho tempo. Não gosto. Não quero. E aquilo que nós não gostamos passa a dominar mais a nossa vida do que aquilo que nós apreciamos. Aquilo que nós não gostamos numa pessoa, talvez de 10 questões, seja uma só, passa a prevalecer contra as 9 coisas boas que aquela pessoa tem. Ou não é assim? Claro que é assim. Nós queremos sim sempre. Não o deixará. Imagina que Deus vai à frente. Olha, vem cá, fazendo um favor, já que está mais perto de mim. Imagina agora Deus dizendo, através do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10 e versículo 13.
Não tenha medo, bichinho. Deus era nordestino também. Bichinho de Jacó. O nordestino gosta de falar bichinho. Eles fizeram uma experiência no Maranhão, e eu aprendi isso quando morei lá 2 anos, e diz que eles fizeram uma pesquisa das palavras que eles mais falavam, o maranhense mais falava. A primeira foi oxente, a segunda foi bichinho, e a terceira mais falada era oxente bichinho. Agora, o que Deus diz em Isaías capítulo 41, versículo 10 e versículo 13? Não tenha medo. Eu pego você pela sua mão direita. Pega a minha mão direita aqui, Rony. Você está me conduzindo agora. Você vai me levar até o primeiro banco aqui. Quem é que está na minha frente? Quem é que está na minha frente? Vou dar mais uma chance. Quem é que está na minha frente? Rony. Certo? Que mão que ele está segurando? A minha mão direita. O que normalmente nós fazemos com a mão direita? A maioria das pessoas, mais de 90%, são destros. Você se defende, você ataca. Não é assim? Qual é a mão dele que está ocupada, segurando a minha mão direita? Dá mais uma chance. Esquerda. Qual é a mão que está livre? Quem é que luta por mim? O Rony, nesse caso. Obrigado. Deus luta por nós. Deus vai na nossa frente. Deus pega a gente pela mão direita. Ele pega aqui e ele diz: vem, filho. Vem, filho. Vem, filha. Não é assim que a gente fazia com os nossos filhos quando eles tinham medo? Não é assim que a gente faz com a pessoa que tem medo? Vem. Aí, eu não sei nadar. Aí a gente pega lá e vem. E vai descendo. E vai entrando. E vai descendo. E vai entrando na piscina, no rio. Você pode pular. Eu já entrei. Eu já investiguei. Não tem galho. Assim a gente fazia quando a gente ia para os rios. Eu fui criado no interior. E tinha muitos rios. E por causa de galhos que vinham flutuando e alguns enroscavam em pedras, a gente tinha que investigar primeiro se o rio estava bem limpo, porque a água ela era turva, ela era amarela. A região oeste do Paraná, onde eu fui criado, a água não é branquinha, não é limpa, não é cristalina. Você não vê o fundo. Então você não sabe se é raso ou se é fundo. Você não sabe se tem pedra ou galhos. Muitas pessoas que eu conheci morreram afogadas porque mergulharam e bateram a cabeça em troncos, ficaram enganchados em galhadas e morreram ali. Mas alguém foi na frente, alguém investigou, pode entrar, pode pular, dá pé, ou é fundo, pode mergulhar. Não é assim? Deus vai na sua frente. Você pode confiar. Jesus, na nossa semelhança, ele foi provado em todas as coisas, mas ele venceu. Ele diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Nós não andamos com derrotado, nós andamos com vitorioso. É o Senhor Jesus. E mesmo que o mundo, Paulo fala em Romanos capítulo 8, nos considere como ovelhas para o matadouro, para o abatedouro, em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém. Glória a Deus. Cuidado com o que o inimigo está colocando dentro da sua cabeça. Eu não posso, eu não consigo, eu sou um zero à esquerda, nada que eu faço dá certo. A primeira coisa que Paulo fala em Romanos, a partir do momento que ele estabelece o princípio teológico do seu evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 11, é que nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Rogo-vos pelas misericórdias de Cristo Jesus que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente fica ali na beira da piscina.
Na beira do tanque, no rio. Será que pulo? Será que não pulo? Deus vai na nossa frente. Deus está do nosso lado. Ele espera você pular e ele fica dentro da água. Não tem perigo de se afogar. Você pode confiar. Muita gente tem medo de confiar em Deus. O que o povo vai pensar? Virei crente. Misericórdia. Confie no Senhor. Não confie na religião, confie no Senhor. Se você confiar no Senhor, se entregar ao Senhor, sim, você vai fazer parte da igreja. E quando Jesus vier para buscar, ele vai vir para buscar a igreja. Não é a população brasileira. Não é os sofredores. Não o deixará. O nosso medo é que pessoas nos deixem. Quando nós perdemos entes queridos, nós ficamos entristecidos. Parece que perdemos o norte, parece que perdemos o sentido. Nós temos medo de perder. Nós temos medo de perder. A diferença é que Jesus, você não perde. Ele não morre mais. Ele não morre mais. Em Marcos capítulo 12, quando os saduceus que não acreditavam na ressurreição fizeram alguns questionamentos, Jesus disse: vocês estão errando por dois motivos. Primeiro, porque vocês não conhecem as Escrituras. Segundo, porque vocês não creem no poder de Deus. Deus disse no mesmo livro que vocês se ancoram, se amparam, que é a lei de Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu não fui e nem você, eu sou. Deus é um Deus presente, Ele vai na nossa frente, mas Ele está conosco. Essa é a diferença de seguir a Jesus. Ele foi na nossa frente, mas Ele está conosco. Não um dia da semana, não num período de uma campanha de 7 ou 12 vezes, 21 dias, não interessa. Você pode fazer campanhas de oração, jejum, pode. Mas Jesus permanece contigo. Ele prometeu e Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Glória seja dada a Ele. Eu não sou ninguém, sou apenas um garçom trazendo o melhor cardápio à sua mesa. Essa mensagem não é minha, é dele. É Ele que prometeu. E Ele vai cumprir. Só creia. Segunda mensagem negativa: não te abandonará. Hebreus 13, 5 nos diz: nunca te deixará, jamais te abandonará. Não temas. Nós temos medo do abandono, ou não? Pais têm medo de que os filhos vão abandoná-los quando eles estiverem idosos. Os filhos têm medo que os pais os abandonarão porque foram para o trabalho e agora ele não entende esse tempo de afastamento. O filho fica com medo que o pai e a mãe estão abandonando eles porque eles deixaram eles na porta da escola. Já vi essa cena inúmeras vezes. Por que nós temos medo de abandono? Nós temos medo de abandono porque nós desenvolvemos um relacionamento. Se esse pessoal aqui do prédio que eu nem conheço, viajar, for para o outro lado do planeta, sabe o que eu vou sentir? Nada. Eles não estão me abandonando. Mas nós temos medo que a esposa abandone, o marido abandone. Nós temos medo do abandono, ou não? Sim ou não? Temos medo do abandono. Só que Deus prometeu: não te abandonarei, não te deixarei. Deixar é cortar relações. Abandonar é desprezar. A terceira lição negativa é que ele diz: não tenha
medo. Não tenha medo. Em 2010, dia 15 de março, eu preguei nessa igreja no 7º aniversário de sua fundação, sobre os 6 medos que paralisam a vida, e uma frase que eu disse, talvez você vai se lembrar: medo é fé na derrota. João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque aquele que tem medo não é aperfeiçoado no quê? No amor. Quem teme, quem tem medo, não é aperfeiçoado no... Vou dar mais uma chance para você. Aquele que tem medo não é aprovado e nem aperfeiçoado no... Você não quer ser amado? Você não sente necessidade de amor? Então lance fora o medo. Lance fora todo o medo. E a 4ª lição negativa é: não fique assustado. Pode pular no rio. Jesus já verificou se tinha galhadas, pedras, se era fundo ou raso. Ele está lá dentro. Pode pular. Não se assuste. Tem muita gente com muito medo, com muito espanto. Eles vão caminhando na vida e ficam espantados com todas as coisas que vêm. Nós não deveríamos nos assustar. Max Lucado conta a história do seu pai, que nas noites em que ele ia do quarto dele até o banheiro, ou na cozinha tomar água, eles resolveram assistir um filme de terror. E não era assim, um filme tão horroroso assim, mas na sua infância, o lobisomem parecia ser de verdade. E aí ele ia no quarto do pai dele: pai, o que foi, Max? Eu quero água. Vai na cozinha tomar. Ah, pai. Ah, tá. O lobisomem. Então ele se admirava do pai não ter medo. Se levantar dentro da casa, no escuro, caminhar com ele, pegando ele pela mão, levava na cozinha. E ele ficava olhando para o pai dele: que homem. Quando eu crescer eu quero ser como ele. Ele não tem medo. Na mão de quem você está segurando? Se você está segurando na mão de Deus, por que o medo ainda está rondando o seu coração? Por que você ainda se assusta? Não se assuste. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Jesus vai contigo. Eu não sei que tipo de lutas você está enfrentando, mas a luta é tão real quanto a vida, nós falamos domingo passado. Aliás, repetimos sobre a estratégia do caminho da paz. As lutas são tão reais quanto a vida. Você vai passar por lutas. Com quem você está caminhando? Jesus faz parte dos seus passos? Ele disse: eu vou na tua frente e vou contigo. Você tem segurado na mão dele? Queria desafiar você a fazer isso pela fé. A confiar no Senhor. Jesus disse em João, no capítulo 8, versos 31 e 32, para aquelas pessoas que ouviram ele falar. E aquelas pessoas que ouviram Jesus falar, a Bíblia diz que eles acreditaram nele. Eles manifestaram confiança. E como eu disse para você antes, eu não passo de um garçom. Aliás, garçom em crioulo é rapaz.
Eu sou um rapaz um pouquinho mais maduro. Sou apenas um garçom, trazendo a mensagem do Senhor Jesus para você. Essa mensagem não é minha, é dele. Na mão de quem você quer segurar? Com quem você quer andar? Talvez você nunca fez uma oração de entrega. Senhor Jesus, me pega então pela minha mão. Eu quero andar contigo. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você tem medo. Reconheça que você anda assustado com tudo que está acontecendo à sua volta. Reconheça que sem Deus você está perdido. Peça perdão a Ele. O salmista nos diz: entrega o teu caminho, a tua maneira de viver, a tua maneira de pensar, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele vai fazer. Ele vai na frente. Ele não vai atrás de você, Ele vai à frente. Como um bom pastor, Ele vai à frente. Mas Ele está ao seu lado também. Ele disse: olha, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Ele vem para andar ao seu lado. Ele será o Consolador, Ele vai caminhar junto com você. Ele te cerca por detrás, Ele cerca na sua frente, ao seu lado, os anjos acampam ao seu redor. Creia, confie. Se você nunca se entregou ao Senhor, faça isso hoje. Entregue-se. Entregue seu coração, sua confiança. Entregue seu viver nas mãos do Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor. Depois de ouvir essa mensagem que Moisés anunciou ao povo do Senhor antes de tomar posse da terra prometida. O Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos a Tua palavra também antes de adentrarmos os portais celestiais. Antes de entrarmos na Canaã celestial e atravessar o rio. Senhor amado, que esta palavra possa fazer morada no coração. E como dito antes, Senhor, que como semente que germina 100%, ela possa encontrar no coração dos meus irmãos um terreno fértil, que ela germine, que ela cresça, que ela traga vida, não somente por si mesma, mas outras pessoas possam se agregar, se achegar a eles, porque veem a esperança do Senhor na vida deles. Assim como os pássaros vinham e se aninhavam